A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Que alegria, minha gente, chegar até você mais uma vez, sabia? Você daqui de Fazenda Nova, você de Fazenda Velha, você de Itaúna, Dois Riachos, Serra da Iria, Pé de Serra de Melancia, você de Poços também, Lagoa do Irmandando, Coati, Mandaçaia, Catolé, Cachoeira de Mandaçaia, você dali também, ó, de Barra do Faria, enfim, aonde você estiver, onde você se encontrar, Papai do céu lhe abençoe muito. Eu sou o pastor Marcos, um humilde pregador da palavra de Deus, e esse programa que você vai ouvir a partir de agora é o programa Momento de Fé. Fique atento, fique esperto, não deixe nada tirar sua atenção não. Esse programa, pessoal, é um programa simples, feito com muito amor e carinho. O intuito da gente estar aqui é levar a palavra de Deus até você de uma maneira simples, de uma maneira que você entenda. Seja você evangélico ou católico, não importa, não interessa, querido. O importante é você continuar aí mesmo para ouvir Jesus falar. Se você estiver aperreado, estiver agoniado com alguma coisa, tiver alguma coisa perturbando a sua mente, é aí mesmo que você deveria estar, sabe aonde? Ouvindo a palavra de Deus. O que você vai ouvir aqui, eu tenho certeza que vai trazer sossego para o seu coração, alegria para a sua alma, paz para o seu espírito. Inclusive hoje eu quero falar sobre o espírito mesmo, sabia? A guerra que acontece entre a carne e o espírito. Eu tenho certeza que vem muita coisa bacana aí pela frente, que vai abençoar você, vai abrir os seus olhos, vai fazer você entender muita coisa que talvez você não parou para pensar ainda, e Deus ele vai falar ao seu coração. Feliz é os ouvidos que para ouvir Jesus falar. Então, ó, pega aí ligeiro uma garrafinha d'água na geladeira, bota aí pertinho do seu rádio, já nós vamos tomar, querido, água consagrada. Se tiver uma doença no seu corpo, o Senhor Jesus Cristo vai fazer essa doença desaparecer pela fé, tá bom? Se você duvida, então faça isso, bota aí o copinho d'água pertinho do seu rádio, já nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus também, e principalmente, aumente mais o seu rádio, vá, tenha vergonha não, deixe seu rádio aí, querido, numa alturazinha bacana, porque assim você vai ouvir a palavra de Deus, não vai perder nada do que for falado aqui, e a sua vida será muito melhor depois de tudo que você vai escutar. Então se prepare, fique atento, fique esperto, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, é isso aí, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui no livro de Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 6, onde a palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 6, olha o que diz. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, veja. A maior guerra que existe, que o ser humano tem conhecimento, de acordo com a palavra de Deus, irmão, é a luta entre a carne e o espírito. A Bíblia fala que dentro de nós existem duas coisas distintas uma da outra, duas vontades que guerreiam entre si. É a vontade da carne e a vontade do espírito. A vontade do espírito é o quê? É a vontade de Deus. Todo ser humano, ele tem o desejo de agradar a Deus. Até mesmo naquelas religiões que é diferente do cristianismo, né? Aquelas religiões que são totalmente diferentes daquilo que a gente imagina. As religiões ensinam, querido, o ser humano que existe um ser superior a ele. Seja qual for a religião, monoteísta, politeísta, né? Seja qual for ela. E aí, aquela pessoa que segue, querido, aquela religião, a pessoa faz de tudo para tentar agradar aquela divindade que está acima de si. No caso nós, o cristianismo entende que o universo foi criado por Deus Pai, o Senhor Deus que entregou o seu Filho amado a se entregar por nós na cruz do Calvário, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual todos nós devemos negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso.
É o Espírito Santo que está me usando para falar essa palavra para você. É o Espírito Santo que manteve você aí agora, querido, do outro lado desse rádio, ouvindo esses ensinamentos sagrados. E a luta nossa é para agradar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A nossa batalha é essa, certo? Então, cada pastor verdadeiro, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você escuta uma mensagem, ali é te ensinando a agradar o Senhor Jesus Cristo. É isso que o cristianismo faz. Outras religiões fazem diferente, mas elas ensinam a agradar a um ser superior que elas acreditam, não é verdade? No caso, nós acreditamos em Deus e eles acreditam em outras coisas. Por que isso acontece? Porque o ser humano, ele tem sede de Deus, irmão. O Senhor Deus, ele colocou dentro de nós a eternidade. Todo ser humano, ele tem vontade de agradar o Senhor. Todo ser humano, ele tem desejo de agradar o seu Criador. Isso não é loucura da cabeça de ninguém. Isso foi Deus que colocou dentro de nós. Tanto é que uma criança, não existe, querido, uma criança ateu. Uma criança, irmão, quando ela vai tendo entendimento das coisas, ela começa a perguntar: mãe, quem foi que fez o mundo, não é assim? Ela não vai dizer: mãe, o mundo foi criado, não foi, não. Ela pergunta quem foi que fez. Porque ali, ela já nasceu, querido, com aquele negócio dentro dela que alguém criou. Existe um ser superior, existe um ser supremo. E aquilo ali não é, meus irmãos, a inocência de criança, não. Ali é a eternidade que Deus colocou no coração do ser humano, que já vem desde o nascimento. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que Deus colocou isso dentro de cada um de nós. Então, assim, o ser humano, ele tem vontade de fazer a vontade do Espírito. O ser humano, ele tem vontade de fazer a vontade de Deus. Por isso que você está aí agora, ouvindo esse programa de rádio. É por isso que a senhora, o Senhor, é uma pessoa que tem um respeito maior do mundo com a Bíblia Sagrada. Você faz as suas orações, seja antes de dormir, seja quando acorda. Às vezes tem aquele momento que você pensa em Deus e você começa a chorar. Você fica emocionado, emocionada. Não é verdade, querido, né? Às vezes aquele louvor que toca o coração da gente, que rasga a nossa alma, e a gente se sente tão feliz ouvindo aquilo ali. A gente se sente tão alegre, tão contente. Isso é o Espírito de Deus dentro de cada um de nós, para que a gente venha fazer a vontade do Espírito. Quantas vezes você não disse: meu Deus, que dia é hoje? Quarta-feira, pronto, hoje eu vou para a igreja. Não tem como, querido, você pensar em ir numa igreja, assistir um culto, se não for pelo Espírito de Deus. Não tem como. Não tem como você pensar em fazer uma oração, ler a Bíblia, sabe? Se não for pelo Espírito Santo, é impossível você fazer isso. Então, o Espírito, ele está dentro de nós. Deus colocou o Espírito dentro de nós. Ele soprou o Espírito dele na nossa vida. Só que a vontade da carne? A vontade da carne, meu querido, é totalmente o contrário. A vontade da carne tem a ver com a baderna, tem a ver com a prostituição, desejos sexuais, com briga, com farra, com vícios, com preguiça, com bebedeira, com moleza. A vontade da carne é totalmente contrária à vontade do Espírito. E essas duas forças, elas lutam dentro de nós o tempo todo. É o tempo inteiro, essas duas forças lutando, batalhando e tal. Aquele que você mais agrada é o que vai guiar a sua vida. É justamente o que vai nortear a sua vida nesse mundo. Se você é uma pessoa que agrada a carne, vive fazendo a vontade da carne, a vida é aqui mesmo, tem que aproveitar, então vou me bagaçar logo no meu desejo antes de morrer, não sei de que e tal, você vai ser um ser humano carnal. E a Bíblia está dizendo aqui que a inclinação da carne, eu vou ler, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne dá para a morte. Isso é óbvio. Então, aquela pessoa que vive, querido, para fazer a vontade da carne, aonde a pessoa vai chegar? Na morte. Isso, pessoal, é a morte física, é a morte espiritual, mas é também a morte eterna, que é o inferno de fogo. O lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Então, você tem o direito de viver do jeito que você quiser. Eu não estou aqui, querido, para tentar mandar na sua vida, dizer o que tu tem que fazer ou não tem, não. A vida é sua, você pode viver ela da maneira que você entender. Mas lembre-se, aqueles que se inclinam para a carne, eles estão caminhando para a morte. Na verdade, eles já estão mortos, né? O distanciamento de Deus, querido, é a morte espiritual. A pessoa que está longe de Deus está morta. Como é que fica a vida do morto, né? Tem como, querido, você alimentar um morto, tratar um morto, colocar uma roupa nova no morto? Pode até colocar, mas ali na verdade, pessoal, não vai fazer efeito de nada. Do mesmo jeito é o ser humano que vive na carne. Quem está na carne está morto.
É por isso que tem muitos hoje em dia que não tem amor a nada, não tem amor a ninguém, não tem amor nem sequer à sua própria vida. A gente está vivendo num mundo, não sei se você observou isso, onde o ser humano ele tem desprezado o seu bem maior, que é a sua vida. Tem se aventurado à toa, jogado a vida fora à toa, se envolvido com quem não presta à toa. Tem muitos que têm, pessoal, mutilado o seu próprio corpo à toa. É um desprezo que a pessoa tem com a própria vida, que a gente diz, meu Deus, enquanto tem pessoas agora doentes para morrer, que queria tanto ter saúde, né? Você já viu uma pessoa, querido, que é aleijada de nascença? É cego de nascença, né? Aquela pessoa que nasceu com problema de saúde grave e tem as limitações, não pode fazer nada, não pode andar numa moto, não pode nem caminhar sequer, não é verdade? Aquelas pessoas queriam tanto ter saúde, e tem gente que tem saúde, nasceram bem, nasceram saudável, vieram, pessoal, de uma família de condição, mas a pessoa pega tudo aquilo ali e joga fora. Destrói o seu próprio corpo, destrói a si próprio, joga a sua vida no lixo. É aquela pessoa que você olha e diz, não sei como é um ser humano desse não. O cara não tem respeito com a mãe, não tem respeito com o pai, não respeita a mulher, não respeita o vizinho. É uma pessoa que vive para arrumar problema com os outros, tudo é querer arrumar briga com os outros. Aquela mulher, meu Deus, uma mulher tão direita, uma mulher tão bonita, mas, meu Deus do céu, a mulher vive numa loucura, vive numa bagaceira, vive numa... Oxe, meu Deus, como é que pode, homem? Podendo se controlar, podendo se endireitar, e não, é uma doidice danada dessa. Existem pessoas hoje em dia, pessoal, que têm um desprezo pela própria vida. Isso é o quê? É as pessoas que se inclinam para a carne. A inclinação daquela pessoa é a carne, irmão. Eu tô mexendo aqui no celular. Não, se eu virar à noite, tem problema não. E ali o que acontece? A pessoa vira à noite, irmão, na tela de um celular. Cada noite, querido, que você passa sem dormir, aquilo ali vai ter um preço a pagar. E sabe quem é que vai pagar essa conta? É sua saúde. A sua saúde vai pagar essa conta, a sua visão, causa miopia, aquela claridade do celular no rosto da pessoa durante a noite, sabia, meu querido? Então, assim, os problemas de saúde depois vêm. Aquelas pessoas que são depravadas sexualmente falando, me perdoe eu falar dessa forma, mas eu tô aqui explicando a palavra de Deus, tá? O que aquela pessoa vai ganhar com isso? É uma AIDS, é uma doença transmissível grave. É aquela pessoa, minha gente, que não vai ser feliz em relacionamento, porque se acostumou a viver com vários, com várias, trocar de relacionamento que nem troca de roupa. É uma pessoa fútil. A vida da pessoa, irmão, é uma vida fútil. Aquela vida à toa, aquela vida sem sentido, sem propósito. Esses são justamente os que são inclinados para a carne. A vontade da carne é o quê? É para a morte. O pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne, o final dela é morte. Até porque nós não estamos nesse mundo aqui para sempre. Se você acha que você vai viver para sempre, meu irmão, você é louco. A senhora é louca se você acha que vai viver para sempre. A nossa carne tem prazo de duração. Ela não vai durar para sempre. Só que a Bíblia diz que o pendor do Espírito, ou seja, a inclinação do Espírito, é para a vida e para a paz. É duas coisas, meus irmãos, maravilhosas. Viver e ter paz na vida. Quem não deseja viver muito, não é verdade? Se você pudesse pagar para você viver 200 anos, eu tenho certeza que você abriria mão de tudo que você tem hoje, até da roupa do corpo, meu querido, para poder alcançar isso. A grande maioria dos seres humanos, todo ser humano na verdade, né, minha gente? Todo ser humano, irmão, em sã consciência, quer viver muito. E se for para viver muito e viver em paz? Meu Deus, aí todo mundo quer. Viver muito e ter paz? Você sabia que o ser humano ele vive em busca da paz? A vida inteira, irmão, o ser humano quer paz. Seja na hora que você vai trabalhar, você pega seu dinheirinho ali, porque ali o dinheiro representa paz na vida do ser humano. Você vai poder ter o pão de cada dia na sua mesa, você vai poder, meu querido, pagar suas contas, pagar suas coisas, manter sua família bem, ver seus filhos bem vestidos, pagar uma escola, comprar um combustível, um carro, uma moto para você andar, um telefone, enfim. O dinheiro, ele traz certa paz para a vida do ser humano, não é verdade, né? Você constrói uma casa, a gente construímos uma casa, eu também, né? Melhor dizendo, para quê? Para que um dia a gente venha ter paz, ver nossos filhos crescer no nosso cantinho, sem pagar aluguel, sem ser humilhado por ninguém. Isso é tão importante, isso é tão maravilhoso na vida do ser humano. Então, é algo que o ser humano, ele vive à procura disso o tempo inteiro. E a gente precisa, meu querido, ser forte, a gente precisa ser corajoso, para que nós não venhamos andar, irmão, de acordo com a carne, mas sim de acordo com o Espírito.
ande fazendo a vontade de Deus, faça a vontade do Criador, aquilo que você foi feito para fazer. O ser humano foi criado para fazer a vontade de Deus, a vontade do seu Criador, do seu Salvador. Se você tem vivido longe disso, peça perdão a Deus, se volte para Ele. Se volte para o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu agrado a Deus. Quem vive na carne não agrada não, quer ver? Deixa eu ler o versículo seguinte, Romanos capítulo 8, vamos ler o 6 novamente. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Imagina aí, aquela pessoa que vive para fazer a vontade da sua carne. Como é que aquela pessoa vai agradar a Deus? Não tem como. Porque imagine você que é homem. Você vai estar casado, a Bíblia diz que o homem tem que ser fiel à sua mulher, a mulher é fiel ao seu marido, os dois é uma só carne. E Deus abomina, querido, a traição, o divórcio. Mas imagine, meu irmão, que você é um homem carnal. Você tem sua mulher, mas não pode ver uma mulher na rua, fica assediando, não pode ver uma menina na internet que é mandando mensagem, é querendo conversar. Você é um homem carnal, como é que você vai agradar a Deus vivendo na carne? Quando você tiver uma raiva no trânsito, você vai querer brigar, vai querer matar, vai querer arrumar briga, vai querer arrumar problema. Por quê? Porque você vive na carne, meu querido, você não vive no Espírito. E se você anda na carne, não tem como você agradar a Deus. A vontade da carne é inimiga de Deus, querido. Vai ter vez que você vai estar aí ouvindo um programa como esse, e isso é a vontade do Espírito, né? Ouvir a palavra de Deus. Só quem consegue ouvir a palavra de Deus é quem faz a vontade de Deus, né? Aqueles que andam no Espírito. Aí de uma hora para outra vai vir alguém te chamando, aí tu vai deixar a palavra de Deus para ir atrás dos outros. Isso já é a vontade da carne, veja só. A vontade da carne e do Espírito, elas ficam limitando, elas ficam brigando, melhor dizendo, entre elas. E sabe onde é que eu vejo isso também? Eu vejo isso até dentro da igreja, irmão. Tem muitas pessoas que estão na rua, pessoal, fica em pé, conversa com um, conversa com o outro. Quando chega na igreja, meu Deus, é um cansaço, só fica sentado, só fica dormindo. Às vezes, quando está lá de fora, é uma força, uma coragem, fazendo caminhada, correndo, andando. Quando chega na igreja, senta na igreja e começa a dormir. Como é que pode? A pessoa foi vencida pela vontade da carne. E Deus está vendo aquilo ali. Deus não está vendo, né? Às vezes a pessoa está na casa do Senhor, o telefone toca. Podendo a pessoa desligar? Não, peraí, vou desligar que aqui é um lugar sagrado, eu estou aqui na casa do Senhor. Não, vou atender telefone não. Tem gente que não. O telefone toca, atendeu o telefone, vai embora, pronto. Deixa ali para lá e pronto. Ou seja, a vontade da carne e a vontade do Espírito lutam entre si. Você já fez um jejum alguma vez já, meu querido? E eu não me refiro, pessoal, fazer um jejum para fazer exame, não. É aquele jejum que você faz para agradar a Deus mesmo. Eu mesmo, pastor Marcos, eu aconselho os irmãos da igreja da gente, das igrejas da gente, melhor dizendo, né, a fazer jejum toda sexta-feira. Eu aconselho. E aconselho você também a fazer um jejum toda sexta-feira, porque é o dia da batalha espiritual, né? Imagina aí, se a pessoa disser, hoje eu não vou comer nada, hoje eu vou fazer um regime. Regime é diferente de jejum, né, pessoal? Ali, irmãos, a pessoa aguenta, a pessoa suporta, né? Mas se a pessoa disser que vai fazer um jejum, meu amigo, é uma fome. A pessoa já levanta bem cedo, parece que tem 2 serventes de pedreiro no busto da pessoa, de tanta fome que a pessoa fica, né, irmão? É aquela fome de outro mundo, parece que naquele dia ali dá vontade da pessoa comer tudo que vier pela frente, até pedra, como diz o ditado, né, pessoal? Então, tudo que a gente tenta fazer para Deus é difícil, porque a vontade da carne tenta sobressair sobre a vontade do Espírito. E aqueles que vivem para agradar a carne, eles não conseguem agradar a Deus. Tem gente que diz, hoje eu vou para a igreja. Quando é depois não consegue ir, porque não consegue, irmão, agradar o Espírito. A pessoa só consegue agradar a carne. Eita, mas tá chovendo. Vou botar meu corpinho bonitinho na chuva para molhar, nesse frio, nesse relâmpago, se der um trovão. Ou seja, é a vontade da carne que sobressai. Eu não vou para a igreja porque é longe. Eita, não dá para eu ir não. Como é que eu vou? É distante. Se eu for assaltado. Observe, irmão. Tudo que impede o ser humano de servir a Deus tem a ver com a carne da pessoa. É a vontade da carne daquela pessoa. E a Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade da carne, eles não conseguem agradar a Deus. Eles não conseguem. A gente só consegue agradar a Deus, meu querido, se a gente viver na vontade do Espírito. E é isso que Deus quer de você.
Você pode achar que Deus quer, irmão, oração bonita, mas Deus não quer isso não. Deus não quer oração bonita. Deus não deseja também que você fique só lendo a Bíblia direto, até porque o conhecimento da Bíblia, querido, sem prática é inútil. O diabo, ele conhece a Bíblia mais do que todos nós. O que o Senhor quer é que você renuncie sua vontade, renuncie você mesmo para caminhar com Ele, fazer a vontade dEle. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo para nós, meu querido. A vontade do Senhor Jesus Cristo para mim e para você é essa, que a gente venha agradar a Deus, que nós venhamos andar no Espírito, fazer a vontade dEle. É isso que Ele quer para cada um de nós, amém? Eu não tenho poder para lhe convencer a nada não, mas eu espero muito que você venha crer que essas palavras são verdadeiras, tá certo? O nosso tempo aqui, pessoal, já está chegando ao fim. Você já colocou a garrafinha d'água sobre o seu radiar? Vamos falar com Deus então? É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesse comecinho de tarde, meu Senhor, de quarta-feira, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada. Tenha misericórdia de cada um, Senhor, que teve a honra, a alegria, o prazer e a felicidade de ouvir, Senhor, os Teus ensinamentos sagrados. Abençoa nossas vidas, meu Pai, ô meu Deus. A luta que a gente enfrenta diariamente, Senhor, entre a carne e o Espírito, meu Pai, é a maior luta de todas, Senhor. Dai-nos força e coragem, meu Pai. Não deixa nós se entregar não, Senhor, à vontade da nossa carne não, até porque a vontade da carne é totalmente contrária à vontade de Deus, meu Pai. Nesse comecinho de tarde o Senhor falou com alguém, porque a Tua palavra, meu Deus, ela não volta vazia, Senhor, e nem cai por terra não. Feliz é os ouvidos que param para ouvir Jesus falar. E o Senhor falou ao nosso coração, meu Pai. Então, Senhor, nos dê a honra de praticar, meu Jesus Cristo. Dai-nos força, coragem, ânimo, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa guiar, possa conduzir, ó Pai, a vida de cada um de nós, para que nós possamos viver no Espírito todos os dias da nossa vida. Nós só temos o Senhor Jesus Cristo por nós. Jesus é bom, Jesus é Pai, Jesus é maravilhoso. E aqueles que se apegam ao Senhor, meu Pai, vence tudo na vida. Nos dá, Senhor, uma tarde de quarta-feira produtiva, tranquila, sossegada e abençoada. Nos livra do mal. Guarda nossas casas, nossas famílias, meu Pai. Consagra também, ó Deus, o copo com água, a garrafinha d'água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água receba um milagre, receba cura, receba vida. E que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim oro. Em nome do Senhor Jesus. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso, deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Guarda essas palavras no seu coração. Se de fato a senhora e o Senhor acredita que é tudo verdade, lembre-se, aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, não podem, porque a vontade da carne é totalmente contrária à vontade de Deus, tá certo? Ah, eu quero agradar a Deus, pronto, ande no Espírito, querido, faça a vontade de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje em dia que querem o que Deus tem para dar, né, irmão? Mas não querem Deus na vida, querido, não querem. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que pensa que aquilo ali é para o mal da pessoa, mas não é não. É para o nosso próprio bem. Feliz é aqueles que caminham com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, antes de encerrar aqui a minha participação, eu gostaria de lembrar vocês também que hoje é quarta-feira e hoje vai ter culto lá na nossa igreja do Brejo. É isso mesmo. Aí você diz, pastor, mas daqui pro Brejo, pastor, fosse pelo menos aqui mesmo, Fazenda Nova ou Fazenda Velha. Não, minha gente, aqui a gente não tem igreja ainda não, tá? Nós temos um projeto de um dia abrir uma igreja aqui em Fazenda Nova, mas por enquanto a Igreja Nacional Santuário de Deus, da qual sou pastor, é lá na cidade de Brejo e também lá na cidade de Jataúba. Mas se você tem aí o seu carro, tem sua moto, não meça esforço não. Se fosse pelo menos para você ir de pé, né? Se eu estivesse chamando você para ir de pé, pastor, é longe, dá não, tem que sair daqui agora, ó, né? Meio dia e 25, para mim poder chegar lá. Mas não, meu querido, você tem carro, você tem moto, ou então você tem condição de pagar um Toyota para levar você hoje para a igreja. Então faça isso, chama aí seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, venha para a igreja hoje, venha. É 1 horinha de culto só, 7h30 da noite começa e 8h30 termina, ali na Igreja Nacional Santuário de Deus, ali ó, na Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação, tá bom? De lá você não vai sair de mãos vazias não, tenho certeza disso. O nosso Deus, ele tem derramado graça naquele lugar, misericórdia, tem abençoado cada um, meus irmãos, que tem passado por aquelas portas, pessoas têm sido mudadas, tocadas, transformadas,
coisas extraordinárias têm acontecido naquele lugar. Você não vai sair de lá de mãos vazias, lembre disso. Então venha, 7h30 da noite começa e 8h30 termina, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, então divulgue. Avisa aí um familiar seu quando você for numa padaria, for no mercado, né? Quando você estiver na praça aqui de Fazenda Nova, vendo um familiar seu, um amigo, um conhecido, estiver conversando ali, avise, querido, acerca do programa Momento de Fé. Esse mesmo programa que tem lhe abençoado tanto, ele precisa abençoar outras pessoas também. Então não tenha vergonha de divulgar a palavra de Deus, de falar acerca da importância desse programa para o nosso povo aqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, desse sítio, desses distritos e até mesmo de outro lugar. Você tem um familiar seu lá em São Paulo? Peça para ouvir o programa Momento de Fé aqui na Nova FM também. Manda ele digitar lá no Google, Rádio Nova FM, Fazenda Nova, Brejo da Amado Deus. E aí vai aparecer lá no Google e ele vai poder acompanhar ao vivo a programação aqui da Nova FM, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijão a todos. Amanhã é quinta-feira. Amanhã, se Deus permitir e nós estiver vivo, estaremos aqui de novo, firme e forte, com uma palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz que eu vou em paz. Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro, eu morro sem ti, Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu